Algo muito sério aconteceu na Vila Belmiro, e o que Dorival Júnior disse depois do apito final acendeu um alerta que ecoa até agora nos bastidores do Corinthians. O Timão fez talvez sua melhor atuação na temporada, esteve muito perto de vencer um clássico fora de casa, mas tudo mudou nos minutos finais. E atenção, porque o que aconteceu não foi apenas um detalhe de jogo, foi uma decisão que, segundo o treinador, interferiu diretamente no resultado. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais corintianos que querem informação com bastidor e análise. Representa, fiel! O Corinthians deixou a Vila Belmiro com um empate que teve gosto amargo. Amargo porque o time jogou bem, amargo porque dominou boa parte da partida e principalmente amargo porque, na visão da comissão técnica, a vitória escapou por um fator que fugiu completamente do controle dos jogadores. Durante grande parte do clássico, o Corinthians apresentou um futebol consistente, organizado e competitivo. A equipe se posicionou bem defensivamente, venceu duelos importantes no meio-campo e conseguiu controlar o ritmo do jogo, mesmo atuando fora de casa. Era exatamente esse tipo de postura que a torcida vinha cobrando nas últimas rodadas. O Timão soube respeitar o adversário sem abrir mão de atacar, criou oportunidades, administrou o resultado e parecia ter o jogo nas mãos. A sensação era clara: se mantivesse aquele nível de concentração até o fim, o Corinthians sairia da Vila Belmiro com uma vitória de peso. Mas o futebol muitas vezes muda em segundos, e foi exatamente isso que aconteceu nos acréscimos. Um lance polêmico, uma falta marcada no ataque do Santos e um silêncio imediato no banco corintiano. A marcação foi considerada absurda por jogadores e comissão técnica, porque, segundo eles, apenas o árbitro enxergou infração no lance. Nenhum atleta do Santos reclamou. Mesmo assim, o jogo foi interrompido, a falta foi cobrada e, na sequência, o roteiro da partida mudou completamente. Do lance questionado, nasceu o gol de empate marcado por Gabigol, no último suspiro do jogo. Assim que o apito final soou, Dorival Júnior não conseguiu esconder a revolta. O treinador deixou claro que, na visão dele, o resultado não escapou por falha técnica, desgaste físico ou desatenção defensiva. Escapou por um erro que ele classificou como grotesco. O tom do desabafo foi forte e direto. Dorival afirmou que a arbitragem interferiu no placar final e tirou do Corinthians uma vitória que estava praticamente definida. Para ele, o trabalho bem feito dentro de campo acabou sendo neutralizado por uma decisão externa. Mesmo indignado, Dorival fez questão de separar as coisas. Reconheceu que o time ainda precisa ser mais eficiente nas finalizações, mas reforçou que isso não apaga a atuação apresentada. Segundo o treinador, esse foi o melhor desempenho do Corinthians nos últimos 4 jogos. Um Corinthians mais equilibrado, mais consciente taticamente e mais competitivo. Um time que soube sofrer quando necessário e que esteve muito próximo de conquistar um resultado grande fora de casa, em um clássico. A mensagem de Dorival foi clara: esse nível de atuação precisa virar padrão, porque foi exatamente esse comportamento que levou o Corinthians a disputar decisões importantes recentemente. Na próxima parte eu vou te contar tudo o que Dorival disse nos bastidores após o jogo, como esse episódio impactou o ambiente interno do clube e por que a sequência da temporada ganha ainda mais peso depois desse clássico. A revolta de Dorival Júnior não ficou restrita à entrevista coletiva. Nos bastidores, o clima era de indignação controlada. O treinador conversou longamente com a diretoria ainda no vestiário e deixou claro que o episódio da arbitragem não poderia ser tratado como algo normal. Para ele, o Corinthians fez tudo o que estava ao seu alcance dentro de campo e foi penalizado por uma decisão externa. Segundo relatos internos, Dorival foi enfático ao afirmar que o lance da falta não teve contestação sequer dos jogadores do Santos. E isso aumentou ainda mais a sensação de injustiça. Na leitura do treinador, quando apenas o árbitro enxerga a infração, algo está errado. E mais do que o erro em si, o que incomodou foi o impacto direto no resultado. O Corinthians havia conseguido controlar emocionalmente um clássico fora de casa, algo que nem sempre acontece. O time manteve organização defensiva, soube administrar o ritmo do jogo e não se descontrolou mesmo sob pressão da torcida adversária. Isso mostra a evolução clara
clara no trabalho. Dentro do clube, a atuação foi vista como um ponto de virada. Jogadores que vinham sendo questionados responderam bem. O meio-campo conseguiu equilibrar marcação e construção. A linha defensiva se manteve sólida durante quase toda a partida. O plano de jogo funcionou. Por isso, o empate teve sabor tão amargo. Não foi um tropeço comum. Foi um jogo em que o Corinthians esteve mais próximo da vitória do que o adversário. E perder 2 pontos dessa forma gera frustração, mas também reforça convicções. Dorival deixou claro que prefere sair incomodado com a arbitragem do que com o desempenho do time. Para ele, quando a equipe joga mal, a crítica é interna. Quando joga bem e não vence por fatores externos, o foco muda. A cobrança passa a ser por respeito ao trabalho. Mesmo assim, o treinador foi cuidadoso em não transformar o episódio em desculpa. Ele ressaltou que o Corinthians ainda precisa ser mais eficiente no ataque. O time criou chances para ampliar o placar e não matou o jogo quando teve oportunidade. E no futebol, deixar o adversário vivo sempre traz risco. Essa leitura foi passada ao elenco. A arbitragem é um fator que foge do controle, mas a eficiência não. Dorival quer que o time aprenda com isso. Jogar bem, mas também ser mais letal quando tiver vantagem no placar. O discurso interno após o clássico foi de continuidade. Não houve clima de terra arrasada. Pelo contrário, a avaliação foi de que o caminho está correto. A equipe mostrou evolução tática, maturidade emocional e capacidade de competir em jogos grandes. Essa postura também ajuda a blindar o elenco. O treinador assumiu o protagonismo do discurso, tirou o peso dos jogadores e reforçou a confiança no grupo. Isso fortalece o ambiente interno e prepara o time para a sequência pesada que vem pela frente, e essa sequência não permite lamentações prolongadas. O Corinthians já virou a chave. O foco agora está nos próximos compromissos que exigem atenção total e manutenção do nível apresentado no clássico. Na próxima parte, a gente vai falar exatamente sobre isso. O calendário que vem pela frente, os desafios imediatos e por que esse jogo na Vila Belmiro pode ser determinante para a confiança do Corinthians na temporada. Enquanto o Corinthians se prepara para uma sequência pesada dentro de campo, os bastidores do clube também seguem em ebulição. E a segunda notícia do dia envolve um nome que se tornou peça central no time de Dorival Júnior e que voltou a chamar a atenção do mercado internacional. O goleiro Hugo Souza entrou novamente no radar do futebol europeu. E isso acendeu um alerta importante no Parque São Jorge. Clubes do exterior passaram a monitorar de perto a situação do goleiro, que se consolidou como titular absoluto do Corinthians. O interesse mais recente veio da Itália, com sondagens ligadas à Internazionale, clube que busca alternativas para a próxima temporada diante das dificuldades em outras negociações no mercado. A leitura dos italianos é clara. Hugo Souza reúne características valorizadas no futebol europeu. É jovem, tem experiência em jogos grandes, vive um momento de crescimento técnico e ganhou visibilidade atuando em alto nível com a camisa do Corinthians. Isso o colocou novamente no mapa internacional. De acordo com informações de bastidores, o diretor esportivo da Internazionale fez contato com o empresário do jogador para buscar informações detalhadas. Não houve proposta oficial neste primeiro momento, mas a sondagem foi suficiente para reforçar a valorização do goleiro no mercado. Essa não é a primeira vez que Hugo Souza desperta interesse fora do Brasil. No fim da temporada passada, um clube italiano apresentou uma proposta oficial no valor de 8 milhões de euros, com parte fixa e outra atrelada a metas. Mesmo reconhecendo a relevância da oferta, o Corinthians optou por recusar. A decisão da diretoria foi baseada em 2 fatores. O primeiro é esportivo. Dorival Júnior considera Hugo Souza peça fundamental do time, um jogador que transmite segurança, lidera o sistema defensivo e tem sido decisivo em momentos importantes. O segundo fator é financeiro e estratégico. Internamente, o Corinthians definiu que só inicia conversas por valores a partir de 15 milhões de euros, um montante que ultrapassa a casa dos 90 milhões de reais. Essa postura mostra uma mudança clara de mentalidade. O clube não pretende mais negociar ativos estratégicos por cifras consideradas abaixo do potencial técnico e de mercado. Outro ponto que fortalece a posição do Corinthians é a situação contratual do goleiro. Hugo Souza tem vínculo até dezembro de 2028, o que garante tranquilidade total nas negociações. Além disso, a multa rescisória é estipulada em 100 milhões de euros, um valor que praticamente inviabiliza qualquer saída sem total interesse do clube.
Nos bastidores, a expectativa é de que novas sondagens surjam ao longo do ano, especialmente pela carência de goleiros jovens consolidados no futebol europeu. Ainda assim, a diretoria trabalha com calma e planejamento. Nenhuma decisão será tomada sem avaliar o impacto esportivo. Para Dorival Júnior, perder Hugo Souza neste momento não está nos planos. O treinador confia plenamente no goleiro e entende que sua presença é fundamental para manter o nível de competitividade do time nas grandes decisões que estão por vir. Assim, o cenário é claro. O Corinthians reconhece o valor do seu goleiro, sabe que o mercado está atento, mas não pretende facilitar qualquer negociação. Se houver avanço, será em condições que realmente fortaleçam o clube, não o contrário. Com isso, o Corinthians fecha uma semana intensa. Um clássico marcado por polêmica, uma atuação que elevou o nível de confiança do elenco e movimentações importantes nos bastidores que mostram um clube mais valorizado e mais respeitado no mercado. Agora eu quero saber de você. Você concorda com a postura do Corinthians em segurar Hugo Souza mesmo diante do interesse europeu? Acha que Dorival Júnior tem razão ao reclamar da arbitragem no clássico? E essa atuação na Vila Belmiro te deixou mais confiante para a sequência da temporada? Deixa o seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o conteúdo. Aqui você acompanha o Corinthians com bastidor, análise e informação de verdade. Representa fiel, vai Corinthians!